União, o Coutinho muito cansado, o Verratti, um herói lá na frente para a torcida do Vasco, brigando por todas, chegando em todas. Só que falta. E quando falta, aparece a maior qualidade do Atlético e essa qualidade se junta ao que o Bertozzi falou agora há pouco aqui. O all-in do Atlético nas Copas. O Vasco não fez isso. O Vasco jogou quinta-feira com o seu time considerado principal contra o São Paulo. Foi atropelado pelo São Paulo. Eu entendo até que a ideia ali era tentar ver se funcionava Coutinho junto com o Payet, tentar encontrar uma maneira para o Vasco conseguir ter um pouco mais de posse de bola, porque seria interessante ter isso em São Januário. E não funcionou contra o São Paulo. Não funcionou. Não se repetiu hoje. Não fez hoje, só que o time cansou. Quer dizer, o time cansou. O time gerou um desgaste de quinta para hoje, que a partir da metade, sei lá, de 2/3 do segundo tempo, o Vasco abriu o bico e o Atlético, opa, é agora. É a hora. Foi lá, conseguiu o gol de empate, mas aí conta, claro, com o talento sensacional do Hulk, né? Aquele chute ali, poucos acertam, ele colocou na gaveta e o Atlético está na final, mas acho que sofreu mais do que eu imaginava. Acho que o Atlético sentiu muito o ambiente. Ele, em algum momento, você perdeu um pouco daquele futebol que a gente está acostumado a ver do Atlético. É claro que tem outro time do outro lado, mas me parece que ele ficou um pouco... O que está acontecendo aqui? Onde estou? Que lugar é esse? Que ambiente é esse? O ambiente influencia muito no jogo. E o Atlético teve dificuldade, enquanto o Vasco teve força e teve fôlego para lutar. Eu não sei nem se é só uma questão do ambiente, eu acho que também tem, vou voltar nesse ponto já com o Léo, a questão de ter um jogo decisivo muito próximo também, de poupar, acho que até inconscientemente, né? Mas antes eu queria pegar esse teu gancho. Nada, não. Eu acho que até inconscientemente, assim. Não sei se conscientemente, talvez se você perguntar aos jogadores, eles respondam junto com você. Óbvio que não foi isso. Mas tinha uma pergunta aqui, Pedro, quero te dar boa noite, quero que você fale um pouquinho mais nessa onda do Eugênio, que era assim, o Paiva errou nas substituições ou qualquer coisa nesse sentido, e eu ouvi muita crítica já desde o jogo passado, quando ele tenta o Payet e o Coutinho juntos, pensando em posse de bola, assim, a minha visão é de uma certa injustiça, olhando esse elenco nas tentativas que ele faz de criar novas possibilidades de jogo. Gostaria de te ouvir desse teu destaque e já entrar um pouquinho nesse Vasco antes da gente voltar no Galo. Tudo bem, Dani? Um beijo para você, aos meus amigos Eugênio, Léo, Mauro. Disfarçou melhor. Fã de esporte com a gente, mas repare que teve uma minha amiga, né? E a Dani anda provocativa comigo. Não, Dani, mas eu acho que é cultural, né? O Vasco foi eliminado dentro de casa, festa bonita, torcida o dia inteiro na rua, debaixo de chuva, a recepção ao time, tudo e mais um pouco que o Vasco poderia ter hoje era o ambiente. Porque se você olhar para o outro lado, o Galo, longe de ser brilhante, tem qualidade. Se não fosse o Hulk, talvez fosse o Scarpa. Não fosse o Scarpa, talvez fosse o Arana. Não fosse o Arana, talvez fosse o Paulinho, que tentou. Foi até para mim quem mais tentou. Então, querer agora nessa cultura de quem é o culpado, rápido, vamos achar o culpado. Então o Paiva pelas mexidas. A gente talvez precise abrir um pouco mais a lente. O Vasco foi longe na Copa do Brasil. O Vasco foi até onde deu. O Vasco foi talvez além de onde poderia dar. Isso porque o Paiva fez o time chegar lá. É isso que eu queria chegar. É como o Vasco e acertando em várias substituições nos jogos anteriores. O Vasco poderia ter sido eliminado pelo Água Santa. O Vasco poderia ter sido eliminado pelo Fortaleza. O Vasco poderia ter sido eliminado pelo Atlético Paranaense. O Vasco não se organizou no início da temporada, o outro grupo de comando, para montar um planejamento que a gente vai estar na semifinal da Copa do Brasil e trabalharemos até lá para brigar por uma final. Essa semifinal, ela aconteceu. Sim. E é claro que acontece também o sentimento do torcedor. Aqui estamos, está tão perto, né? Se faltou talvez ali um chute errado do Hulk e uma melhor sorte nos pênaltis, como foi até aqui, o Vasco avançou nos pênaltis nesses 3 adversários que eu citei. Então fica essa coisa. Não dá, poderia ter sido uma opção, poderia talvez começar com o Ryan de um pouco mais de força no lugar do Pumita, poderia não ter que depender do Rossi, poderia ter o Payet numa outra situação, poderia um monte de coisa, mas o Vasco não perde por isso. Perde porque você abre muito, muito bem, você fala para o Léo, né? Mata-mata se vence, mata-mata se avança. Quando você tem mais qualidade, você tem que colocar essa qualidade para fora. Também é uma ordem do confronto. O Galo, para mim, não fez um grande jogo. O Galo, para mim, também sentiu o início. Tudo que o Vasco tinha era aquele primeiro tempo de imposição, ambiente. Não era nem de muita organização. O Vasco não tinha muito a bola. O Vasco, inclusive, dava a bola para o Galo.
Muito Sim. mais para tentar brigar e numa aceleração de bola levantada, não era um time muito inspirado. Mas o gol Quando saiu. tinha bola, tinha muita vontade. O tal do gol para melhorar o ambiente saiu. A partir dali, o Vasco já dá um passinho para trás. O ambiente fica muito mais na torcida do que exatamente no time em campo. E a partir dali, você começa a ver que o Galo não estava tão inspirado. Aí, na primeira bola do segundo tempo, se não me engano, menos de 2 minutos, o Rubens combina com a Arana. Parecia que ia dar certo. Cruzamento pro Paulinho. Fica próximo do gol. E foi só também. Demorou um pouco mais. E aí, é mata-mata. Aí começa a faltar perna para um Vasco que precisa brigar. Começa a faltar peça. A culpa é do Paiva ou a gente precisa olhar para o banco e entender o que se tinha no banco e o que se tem de perna e de físico? Então, acho que é um pouco cruel querer dizer que o Vasco não foi a final por causa do Rafael Paiva. É um recorte muito ínfimo. O Vasco foi a semifinal por causa dele. Raso, então pegar o rapaz para Cristo, o rapaz que não sabia Acho se que era foi menino, muito pelo Verratti se e era pelo goleiro, frente. né? Muito. Não, mas o Verratti e o goleiro já estavam lá e ele pega o time com terra arrasada. E aí, quando O Paiva é o pega- grande nome para mim, a grande revelação de treinador no Brasil nesse ano. Mas vem de quantos jogos sem ganhar? Vem, sente, chega uma hora que sente. Mas isso Mas ele era trazer muito- o Vasco era até muito onde mais ele próximo da trouxe realidade. e ter o Vasco numa situação razoavelmente confortável no Campeonato Brasileiro, nada indicava isso. Absolutamente nada indicava isso. O Vasco, a realidade do Vasco, quando você olha para o 2024 e para o que o Vasco não fez, deixou de fazer, ela é muito mais essa das últimas semanas do que o Vasco que subia na tabela Sim, do Brasileiro, sim, claro. vencia, fazia 4-1, 2-0 em times muito mais fortes, avançava em Copa do Brasil. E talvez tenha criado uma falsa sensação, que tudo Claro, bem, porque o trabalho é que a gente isso. leva. Agora, quando você chega numa fase ali de jogo, que você precisa entender, o Vasco talvez tenha começado a negociar muito mais uma falta de fôlego, talvez os pênaltis começassem a ser interessante, porque foi assim que o time chegou ali. Você precisa entender que do outro lado tem o Hulk. Sim. O Hulk é pago para isso, o Hulk está ali para isso. O Galo tem um time muito mais qualificado para, nesse momento agudo, que o coletivo não funciona, talvez o individual vai resolver, e resolveu. E isso é parte do jogo. Não é que o Vasco foi envolvido, tomou 4-0, o desenho tático. Eu achei que o Paiva foi mal, por exemplo, contra o São Paulo. Eu achei que uma ideia que se forçou muito, que todo mundo falava, pode gostar ou não, Paê e Coutinho, desenho. Ali a gente poderia debater o que o Paiva fez ao longo da data FIFA, e nem acho que foi só para Paê e Coutinho. Me parece que ele testou alternativas, viu? Contra o São Paulo. Agora, hoje acho que não. Inclusive, o Vasco tenta, como pode, se defender bem contra uma linha ofensiva de muita qualidade. Sim. Você não vai o tempo inteiro tirar o espaço do Hulk. Mas o Léo, e eu tenho muitas críticas ao Léo, mas o Léo, durante muitos momentos, tirou o espaço do Hulk. O Hulk teve dificuldade para jogar. O Hulk emocionalmente sentiu a pegada, toda hora reclamava muito com o juiz, a bola chegava truncado, o campo escorregadio. Mas em algum momento o Hulk vai ter mais qualidade que a linha defensiva do Vasco. Isso é normal. Sim. Não é que se chegou, nossa, todo o cenário montado para o favorito Vasco avançar e o Rafael Paiva não deixou. Não acho que seja por aí. É claro que é difícil querer pedir racionalidade do torcedor que, por um momento sentiu o gosto ali de uma final absolutamente inesperada, vamos ser sincero, por algum momento sentiu e acabou se deparando com a realidade. Tem o Hulk ali. Tem um domínio rápido, uma finalização. Só para talvez não batendo Vasco. exemplificar, né? O Vasco sente muito, sofre muito nesse momento com os desfalques de jogadores como do nível de Adson e David. E Que era para um parte elenco que não importante é desse vasto, Vasco do né? Paiva. Não, Um elenco é. que não tem jogador sobrando, e isso também tem um peso Mas grande. que são melhores do que os que ocuparam suas Tanto que respectivas posições. alguns jogos a opção passou a ser o Pumita de ponta, né? Não, hoje. Hoje, por inclusive. exemplo. Durante Agora, o jogo inteiro. me chamou a atenção, e é claro que tem tudo a ver com o que o Bertozzi disse do all-in, o time estava descansado para jogar, que ele não mexeu em ninguém, não fez uma substituição. Fez mais pro finalzinho do Pra jogo. forçar o Hulk no Alisson tinha no feito um finalzinho do jogo empate. já, Não, é. tirou com 90 minutos o Hulk e Paulinho, mas aí já tinha empatado. Aí, com 90 minutos, 88, sei lá. Mas até então, estava levando para os pênaltis. E nem falar, vou pôr o Vargas aqui para mais um atacante, sei lá, talvez até no desespero, é o que todo mundo faz. Vou tentar, não... será que eu vou deixar ir para os pênaltis? Tal? Vou tentar, ele não mexeu. Se fica no 1-0 e vai para os pênaltis, talvez a gente estivesse falando, e o Atlético perdesse, talvez a gente estivesse falando mais do Milito. Pô, será que o Milito não podia ter tentado, sei lá, alguma coisa diferente nesse jogo? Ficou o tempo todo com esse time. Mas é que o time estava descansado, né? O time estava descansado, ao contrário do Vasco, que fez todas essas mudanças. O Payet também só entra depois que já estava 1-1, porque tinha aquela... Até eu imaginava que o Vasco tivesse acreditando que o jogo iria para os pênaltis ali, que o Payet entrasse antes
para bater pênalti. E é natural, né, presidente, que quem tem esse retrospecto e quem tem um goleiro tão seguro Sim. nessas horas e que comece a ver o jogo já, o time cansando, Claro. o nível do adversário, por mais que você esteja em casa, você está num território confortável Sim. ali, né? Então dá para entender a postura que o Vasco assumiu. E sobre o Galo, até para entrar no tema que você queria entrar, Dani, eu acho que às vezes você quer levar o jogo, assim, às vezes até para cansar o adversário, e o Atlético é um time que no Campeonato Brasileiro está no meio da tabela, muito em função de quê? Defensivamente, o Atlético é um time que raramente passa um jogo sem levar gol no Campeonato Brasileiro. Sim. O Atlético perdeu alguns jogos nesse campeonato, levando 3, 4 gols. Né? Por isso que está tão longe das primeiras posições. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera da ESPN após a eliminação do Vasco da Gama para a equipe do Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco agora foca totalmente no Campeonato Brasileiro, já o Galo vai enfrentar o Peñarol pela Libertadores. O Galo, então, portanto, 100% ali em todas as competições, tanto brasileiro, tanto Libertadores, tanto também a Copa do Brasil. O gol do Vasco marcado por Pablo Verratti, o gol do Atlético Mineiro no finalzinho da partida com o Hulk acertando um chute de raríssima felicidade. E você conseguiu ver a galera da ESPN analisando todo o contexto desse jogo em São Januário. Parabéns para a torcida do Vasco, fez uma linda festa antes da chegada da equipe, negócio de rua de fogo, top demais o que fez a torcida do Vasco, mas o Vasco da Gama está eliminado e agora, como falei, volta agora as atenções para o jogo muito importante. Tem Vasco e Cuiabá, tem Vasco e Botafogo, uma sequência aí do Vasco no Rio de Janeiro, e o Vasco precisa muito da vitória e também do torcedor para conseguir recuperar, virar a chave sobre essa eliminação na Copa do Brasil. Peço a você que deixe o like, é muito importante, compartilhe para geral. Nossa meta é bater 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!